Lula enlouqueceu de vez. Foi isso que os analistas mais tradicionais disseram quando se depararam com o anúncio feito por ele em Joanesburgo. A assinatura do maior acordo comercial do mundo, entre Mercosul e União Europeia, marcada para o dia 20 de dezembro. Mas quem olha apenas a superfície não entende nada do que está acontecendo. Porque o que Lula está fazendo não é loucura, é estratégia. Estratégia de alguém que percebeu que o tabuleiro mundial mudou e que o Sul global não precisa mais pedir licença para ocupar o espaço que lhe pertence. Esse anúncio, feito no coração da África do Sul durante a cúpula do G20, foi um recado direto, preciso e afiado. Lula não esperou diplomatas, não esperou tradutores, não esperou ninguém. Ele tomou o microfone e avisou: o acordo vai sair, e vai sair no Brasil, sob as condições do Brasil, porque este país não é mais o quintal das potências ocidentais. Esse anúncio deixou líderes europeus tensos, jornalistas desconfortáveis e Washington completamente desconcertado. Eles esperavam um Lula cauteloso, diplomático, equilibrado. Mas o que encontraram foi um líder que sabe exatamente o que quer e que sabe que o mundo, hoje, depende muito mais do Brasil do que o contrário. A União Europeia tenta se vender como parceira indispensável, mas eles sabem, e Lula também sabe, que a Europa está desesperada. Precisa de alimentos, precisa de energia, precisa de parceiros competitivos e está encurralada pela própria dependência que desenvolveu dos Estados Unidos e da China. E é por isso que Lula, naquele palco do G20, fez um movimento que ninguém esperava. Colocou o Brasil acima da mesa de negociações como potência. Não como país em desenvolvimento, não como convidado, não como satélite, como potência. O mais impressionante é o modo como tudo foi feito. Não houve hesitação, não houve rodeio. Lula anunciou o acordo diante de líderes que historicamente absorvem, ou tentam absorver, toda a influência sobre o comércio mundial. Ao escolher Joanesburgo, ao escolher o G20, ao escolher a África do Sul, Lula posicionou o Brasil não como intermediário entre o Norte e o Sul, mas como pilar central do Sul global. Ele não apenas pediu respeito, exigiu. E por que isso é tão importante? Porque nos últimos 20 anos, todas as negociações entre Mercosul e União Europeia foram marcadas por imposições, travas, pressões e chantagens climáticas. O bloco europeu sempre quis as vantagens, mas nunca quis abrir mão dos seus próprios protecionismos. Sempre quis que os países do Sul se adaptassem às suas regras agrícolas, ambientais e comerciais, mas nunca ofereceu nada em troca. Só que isso acabou, porque hoje, com China, Índia e África crescendo, com a expansão dos BRICS, com os Estados Unidos em conflito comercial permanente, a Europa perdeu o poder de barganha. E Lula sabe. Lula enxergou fragilidade onde muitos enxergavam força. Ele percebeu que este é o momento exato em que a Europa está mais vulnerável. E por isso mesmo, mais disposta a aceitar termos que antes jamais aceitariam. E quando um líder entende isso, ele não negocia, ele lidera. O que Lula fez no G20 foi uma demonstração silenciosa de autoridade. Ele mostrou que o Brasil tem voz, tem força e tem impacto. E que quem quiser acesso ao maior mercado agrícola do planeta terá que se adaptar, não impor. Por isso, quando muita gente diz Lula enlouqueceu, a verdade é exatamente o oposto. Ele finalmente entendeu que a loucura seria continuar aceitando um mundo onde o Brasil sempre perde, sempre espera, sempre abaixa a cabeça. Ele rompeu essa lógica. E é por isso que esta assinatura, prevista para 20 de dezembro, está sendo tratada como o maior movimento geopolítico do Brasil neste século. Esse não é apenas um acordo, é uma virada de postura. É Lula colocando o Brasil no centro do jogo global. O que ninguém percebe, e o que quase nenhum analista ousa admitir, é que o anúncio de Lula não é apenas diplomacia, não é promessa, não é marketing político, é um movimento estratégico calculado para explorar a maior fissura que existe hoje dentro do Ocidente. A União Europeia está fragmentada, pressionada, tentando manter relevância em um mundo onde Estados Unidos e China dominam a tecnologia, a energia e o comércio. E nesse cenário, o Brasil não é mais só um fornecedor, é um trunfo, é peça-chave, é a carta que a Europa precisa jogar se quiser continuar sentada à mesa global. Só que desta vez, quem dita o ritmo não é mais Paris, não é Berlim, não é Bruxelas, é Brasília.
E isso tem causado incômodo, tensão e uma espécie de desespero silencioso entre os líderes europeus. Porque eles sabem que esse anúncio público feito por Lula, em plena cúpula do G20 na África do Sul, coloca a União Europeia na posição de quem terá que ceder, não impor. E esse é o ponto onde a narrativa muda completamente. O Ocidente está diante de uma verdade que tenta ignorar há décadas. O Sul global acordou. E Lula, nesse encontro em Joanesburgo, escancarou isso de forma brutal. Ele usou a maior vitrine política da atualidade para mostrar que o Brasil não está isolado, não está fragilizado, não está pedindo permissão, está articulado com o continente africano, está integrado às economias emergentes da Ásia, está alinhado com a lógica econômica dos BRICS e está defendendo um mundo multipolar onde não existe mais a ideia de um manda e o resto obedece. A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia não é o ponto central. O ponto central é o que essa assinatura representa: um reposicionamento histórico do Brasil, onde o país deixa de ser dependente e passa a ser indispensável. Isso é o que deixou muitos líderes europeus inquietos e o que fez boa parte da imprensa internacional tentar minimizar o discurso de Lula. Porque quando um líder do Sul toma nas rédeas do jogo, isso ameaça o equilíbrio artificial que por décadas sustentou a supremacia econômica do Norte. E aqui começa a parte que nenhum jornal quer dizer abertamente. A União Europeia não está assinando esse acordo por causa de cooperação, sustentabilidade ou boas intenções. Está assinando porque não tem mais escolha. Precisa desesperadamente do acesso a alimentos brasileiros, precisa reduzir dependências dos Estados Unidos e da China, precisa diversificar mercado em meio ao colapso industrial da Alemanha e ao desgaste político da França. E Lula percebeu que este é o momento exato para pressionar, condicionar, exigir. Não é à toa que ele falou com tanta firmeza sobre financiamento da Agenda 2030, sobre taxar super ricos e sobre reformar o sistema financeiro internacional. Ele estava expondo as fraquezas europeias e deixando claro que, se querem o maior acordo comercial do mundo, terão que entrar na rota do Brasil e não o contrário. E algo ainda mais profundo aconteceu nos bastidores. Lula conseguiu usar o palco africano para transformar o Mercosul em ferramenta de poder real, não apenas um bloco regional perdido. Ele deu sinal verde para que a América do Sul fosse tratada como ator global e não como quintal. Mostrou que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai podem negociar juntos, impondo termos, definindo barreiras, condicionando interesses. Isso irrita Washington, preocupa Londres, incomoda Berlim. E por quê? Porque pela primeira vez em muito tempo, o Mercosul não está sendo arrastado pelo Ocidente. Está sendo cortejado, está sendo disputado. E quando uma região é disputada, ela ganha valor. Esse é o cálculo de Lula: transformar interesse europeu em vantagem estratégica. Mas a parte mais explosiva, e que você nunca vai ver escancarada na TV, é que esse anúncio de Lula em plena África do Sul envia um recado direto ao G20. O Brasil não é mais país secundário. O Brasil passou para a mesa principal. Ele fez isso diante da China, diante da Índia, diante da Indonésia, diante da África do Sul. Todos países que estão moldando a economia do século XXI e que enxergam Lula como uma força política capaz de articular uma frente do Sul global que rompe com a dominação ocidental. É isso que está por trás desse acordo. Não comércio, não tarifas, não diplomacia. Poder. Poder bruto. Poder concreto. Poder baseado em influência, autonomia e protagonismo. E se alguém ainda acha que Lula enlouqueceu, deveria prestar atenção no que aconteceu após o anúncio. Governos europeus começaram a emitir notas apressadas, especialistas começaram a tentar recuperar narrativa, ministros iniciaram ligações emergenciais para suas bancadas. Tudo porque Lula mexeu a peça que eles menos queriam ver mexida. O Brasil assumindo postura de liderança mundial. Uma postura que não pede, não suplica, não teme. Uma postura que confronta. Lula não enlouqueceu. Lula finalmente deixou o mundo nervoso. O que está acontecendo agora, diante dos olhos do mundo, é algo que poucos têm coragem de admitir. Lula está reescrevendo a geopolítica moderna, desmontando silenciosamente a arquitetura de poder construída pelo Ocidente ao longo de 80 anos.
Não é exagero